E aí, galera do Renda Fixa Prática, aqui é Jefferson Figueiredo. Hoje trago para vocês aqui mais um vídeo aí do Renda Fixa Prática, sobre uma série de posts que eu fiz sobre como se deve avaliar, né, os ativos de renda fixa, e gerou um conjunto de dúvidas e muita interação. Eu achei por bem que seria muito interessante que desses três posts eu descrevesse, né, os principais números que eu trabalho, que eu procuro comparar com o mercado na construção do que eu tenho chamado de valuation da renda fixa, valuation dos caminhos. Valuation é um termo muito utilizado na análise fundamentalista, né, na renda variável, para analisar ações, e por que não também avaliar os ativos de renda fixa, os caminhos, né, da renda fixa, sob uma ótica técnica também. Né? Então vamos nessa. Eu observo muito aí na internet e vários blogs e sites que, quando quer falar sobre renda fixa, geralmente traz o aspecto descritivo, dando definições sobre o que são os vários ativos de renda fixa, que eu costumo dizer que são os veículos, que é aquela sopa de letrinha, uma porção de tipos de ativos, e que, em geral, as discussões são rasas, só descreve o que é em si o, o ativo de renda fixa, as suas características com relação a se é isento ou não de imposto de renda, enfim. E quando, na verdade, o ativo em si, o veículo em si, pouco tem importância, né? Tem uma importância menor na avaliação da renda fixa, porque o que vai definir, né, a rentabilidade desse ativo é o caminho que ele percorre, e não o veículo necessariamente. As diferenças entre as rentabilidades dos veículos são marginais. Uns, no caso, quando é um título público em relação ao título privado, tem a questão do risco de crédito, mas o que dá o grosso da rentabilidade mesmo é se o ativo é indexado ao IPCA, se é prefixado ou se é percentual do CDI. Na verdade, o veículo em si, a avaliação dele é menor em relação ao caminho que ele vai percorrer. E eu acho que é uma inversão, né? Primeiro, eu acho que deveria se escolher o caminho para depois se discutir o veículo. Então, eu trago esse alerta aí para vocês. É importante entender cada característica desse ativo? Sim, é uma sopa de letrinha, espanta, mas não é o principal. Na verdade, o que é mais importante na renda fixa é você avaliar os caminhos. E na renda fixa só existem três caminhos, três opções. Tá? Qualquer um daqueles ativos apresentados anteriormente, aquela sopa de letrinhas, ele vai percorrer um desses caminhos. Ou ele vai percorrer o caminho suave, balançar suave do CDI Selic, que são dois indexadores, né? Índice de mercado, Selic, que é atrelado a título público, e o CDI, que é baseado nos negócios de títulos privados, mas em geral são índices hoje que são idênticos, rendem a mesma coisa depois de um ofício que a B3 definiu. Então as taxas, tanto a taxa Selic como a taxa CDI, ela hoje é a mesma taxa, que segue, né, que é baseada na Selic Meta. Selic Meta quem define é o Copom, e a taxa Selic e a taxa CDI, que fica um pouquinho abaixo, 10 pontos base, que é definida pelo mercado, toma sempre como referência, né, a Selic Meta. E a Selic Meta hoje está hoje a gente está em abril de 2021, 2,75. A taxa CDI está 2,65. Historicamente é sempre 10 pontos abaixo. Então esse é um dos caminhos. O outro é o caminho do prefixado. Você tem uma taxa já pactuada até o vencimento, né? Você recebe exatamente aquilo se você levar a vencimento. Muito embora não é a avaliação correta, né? Você não deve
desconsiderar a possibilidade de ter que vender isso antes, né? Seja por oportunidade ou até mesmo necessidade de reaver o dinheiro. Eu costumo dizer que é muita preguiça achar que, preguiça intelectual e questão até mesmo de avaliação dos investimentos, considerar só que você vai receber aquela taxa no vencimento, não tem mais nada para olhar. Isso é um erro enorme, né? Que ocorre na renda fixa quando se fala em avaliação de pré-fixado. Fora outras falácias. E o outro caminho é o indexado ao IPCA, o IPCA+, né? Que paga a variação do IPCA no período mais uma taxa, um plusinho, acima ou abaixo, né? Dependendo que também existe taxas reais negativas. A gente já viu ativos sendo marcados dessa maneira, né? Enfim, isso é uma outra discussão. Agora, vamos nos ater aqui à questão que é os três caminhos. Então, nós só temos os três caminhos. É eles que a gente tem que avaliar e eles que vão definir a rentabilidade do ativo de renda fixa. Esse vídeo de hoje eu chamo a atenção de vocês uma coisa que é muito importante entender, na verdade duas coisas, que é a taxa DI, o contrato futuro de DI da B3, que é o grande precificador da renda fixa, que é o grande precificador do custo do dinheiro no país, que é o grande precificador de qualquer tipo de investimento em renda fixa. E, na verdade, é o custo do dinheiro, é o juros futuro, é quanto que estaria sendo negociado, é quanto está negociado os juros lá na frente. E, na verdade, é ele que define todas as taxas, diariamente, as taxas da renda fixa. Tanto as taxas nominais, pré-fixado CDI, né, quanto o próprio IPCA, que parte do IPCA é um plus, né, essa taxa real tem um pedacinho dela que é um pré-fixado. Por isso que o IPCA mais é uma taxa híbrida. Outra coisa extremamente importante de entender é o valor nominal atualizado, que é o IPCA, principalmente no que diz respeito ao valor nominal atualizado do IPCA, que é a parte IPCA do caminho do IPCA+, né? As NTNBs, Tesouro IPCA, parte da rentabilidade dele vem do valor nominal atualizado, que é o IPCA sendo corrigido diariamente. Quem é responsável por calcular e divulgar é a Ambima, certo? Para essas dois assuntos, dois instrumentos importantíssimos que eu quero que vocês tenham conhecimento e entendam, eu escrevi vários artigos. Tá lá no meu site, que eu convido vocês a acessar. Aqui na parte de artigos, eu tenho todos aqueles artigos lá sobre o que é importante saber sobre DI. Tem um artigo sobre o que é o DI futuro, muito bem escrito, tá? Muito completo, com vários exemplos práticos, com contas, enfim. Tem também esse outro artigo sobre por que as taxas do Tesouro variam, e aqui eu mostro bem claramente que grande parte do preço das taxas do Tesouro e dos títulos públicos vem lá do derivativo, né, futuro do DI. Te provo aqui, te mostro como que isso acontece. Tem um artigo mais recente também que é sobre como usar o sistema de expectativas para investir em renda fixa. E lá a gente também usa o DI, né, para poder construir projeções. Isso aí é o que diz respeito aos artigos sobre DI. Eu também tenho artigos sobre o valor nominal atualizado. Primeiro que eu convido vocês a ler o que é o valor nominal atualizado, e uma parte aqui vai falar do VNA e IPCA, vai explicar como é que ele é atualizado diariamente, quanto que ele usa IPCA fechado, quanto que ele usa projeção. Tem muita coisa também, muito completo e bem escrito. E outro conceito importante derivado do VNA é sobre a inflação implícita, que eu também escrevi, que ela é que o instrumento que vai
auxiliar na tomada de decisão entre um ativo pré-fixado ou um IPCA+, né? Ele que vai me dar o parâmetro de comparação com a minha inflação projetada, que vocês vão ver mais à frente. Então, assim, eu convido vocês a estarem com a leitura desses artigos, né, bem na cabeça, porque é importante entender esses instrumentos e esses conceitos, e vai ser importante também para entender esse vídeo. E aqui eu já trago o propósito. Eu chamei atenção em 3 dias aí, fiz 3 análises, fiz 3 posts no Instagram e no LinkedIn, que são as 2 redes que eu mais atuo, que eu também vou aproveitar aqui para divulgar para vocês. Meu Instagram é o Renda Fixa Prática. As postagens estão aqui, foram recentes, foram essas 3 postagens aqui, que ganharam até um engajamento bem relevante para mim, né, para o meu nível de engajamento que eu tenho do Instagram. Também divulguei aqui no LinkedIn, que é onde eu tenho mais engajamento, mais gente conectada, mais acesso. E dessas conversas, né, nas redes sociais, em cada um desses dias, desses posts, quem me acompanhou percebeu que em cada um deles eu tive um caminho daquele, um indexador sendo o preferível em relação aos demais. Então eu tive um dia em que o pré-fixado foi melhor, um dia que o IPCA+ foi o que teve a melhor avaliação, isso tudo objetivamente, e um dia que foi o percentual do CDI. E a gente vai discutir mais à frente por que cada dia desse a escolha ideal seria esse indexador específico que está destacado aqui nessa tela. Mas antes disso, eu vou iniciar uma série de explicações sobre cada termo, cada número que eu apresentei, né, como rótulo das tabelas que foi apresentado nos posts. O primeiro deles, que eu trago aqui, é a curva TPF, que nada mais é que qual seria a taxa se esse ativo privado que está sendo analisado aqui, que no caso foi tudo CDB, qual é a taxa que seria a taxa equivalente no caso fosse um título público federal. No caso aqui, nesse dia, com o cálculo do dia, uma referência de 31/3/2021, esse ativo que foi ofertado a 8,95, a curva, considerando lá a estrutura a termo de títulos públicos, para esse prazo seria 6,91. 8,85, eu tenho o que o mercado chama de spread, o que está acima da curva de título público, de 194 pontos base. Isso aqui já é a primeira avaliação que a gente vai estar fazendo, que esse spread seria considera aqui o risco de crédito, né? O quanto que esse emissor, que no caso é um título privado, está dando acima do título público para te chamar a atenção, né? Para que você tome isso e faça essa aplicação, invista nesse papel privado. Então essa curva é extremamente importante para a gente saber primeiro se ela está acima. Eu já vi várias vezes aí banco ofertando CDB com taxa pior do que o título público. E isso não é usual, uma vez que o mercado considera, né, o título público como non-default, né? Ele paga sempre, vamos dizer assim, é o risk-free, é o sem risco, né? Sem risco de crédito. Até porque é mais comum os bancos quebrarem antes que a nação inteira quebrar. Mas isso não é regra, tá? Isso é o que o mercado coloca. É assim que é usual os negócios. Os títulos privados terem uma taxa acima dos títulos públicos. Então, por isso que é importante enxergar a curva TPF. Como eu disse, esse spread é o número acima dessa curva. Por exemplo, aqui um ativo, um percentual do CDI, a curva TPF, que seria Tesouro Selic, quanto que ele tem de spread lá? Qual é a taxa
que o Tesouro Selic oferta em termos de CDI para esse vencimento? 102,8. Então, aquele deságio que está sendo ofertado lá, nesse prazo aqui, equivale a 102,8% do CDI. Isso aqui estou tomando como base o CDI, porque é o indexador dessa oferta. Mas eu posso dizer que também é 102% da TMS, porque Selic e CDI atualmente, e vai perdurar assim, eles são iguais, as taxas são iguais. Então aqui é o que está acima, 32% do CDI acima do 102, e aqui seria a mesma coisa para a taxa real. 2,09, que é a curva, né, de títulos públicos indexados ao IPCA, taxa real para esse vencimento, 2,09, considerando a curva de títulos públicos. Então também está acima, tem um prêmio aí, um spread acima da curva de TPF. Então essa é a primeira análise. Se está acima, existe spread, né? Tem um ganho acima. Primeira consideração que eu tenho que fazer é se esse spread aqui é condizente com o risco de crédito que você analisa. Aí essa avaliação requer estudos sobre banco a banco, né? Sobre rate, enfim. Não é o propósito desse vídeo inicial, certo? Mas só essa questão dessa avaliação, né, de análise de crédito já demandaria um curso inteiro, né? Vamos dizer assim. A maioria das casas, das assets, tem áreas específicas direcionadas para fazer a avaliação dos bancos. Aí é uma análise fundamentalista mesmo, muito parecido com o que já é feito em renda variável. Bem, uma vez recebidas as ofertas, né, e vocês percebam que as ofertas elas têm o mesmo vencimento aqui para cada dia, para os três indexadores, né? Isso aqui é para a gente isolar, na verdade, o efeito duration da análise. Porque para comparar esse vencimento com aquele, já muda um pouquinho. Aqui o foco é olhar só os indexadores e a diferença dele para aquele mesmo vencimento. Então, uma vez feitas as ofertas, né? A primeira coisa que se tem que fazer é construir os cenários. Então, você vai precisar construir cenário para poder tomar a decisão em um dos três caminhos: CDI, Selic, pré-fixado ou indexado IPCA. Não tem como fazer essa escolha sem construir cenários. O mercado diariamente negocia a taxa, né, e muda muito ao longo do tempo, conforme as expectativas sobre esse CDI futuro e sobre essa inflação mudam ao longo do tempo. Então, cada taxa daquela ofertada tem embutido um conjunto de expectativas. No caso da renda fixa, a gente tem que fazer duas projeções. Uma projeção é para a trajetória do CDI, que quem define é o cupom, né? Então são as reuniões do cupom, né, que acontecem 8 vezes por ano, que definem quanto vai estar a meta Selic, que é de onde a taxa CDI e a taxa Selic é referendada. Então, o DI futuro que vocês viram lá, que eu disse que é importante o entendimento daqueles artigos, ele negocia o nível de taxa em termos anuais naquele vencimento futuro, tomando como referência o que vai ocorrer até lá com a trajetória do Selic CDI. Então, eu tenho aqui um cenário até 2023 de trajetória do Selic CDI. Hoje a gente está em abril, então a próxima reunião é maio. Então, o mercado colocou 75 desde da última reunião em março, né? Hoje está 2,65, Selic meta 2,75, e ao longo desse período eu vou definindo para que nível o CDI irá, né? E eu coloco aqui um cenário. Ou você, ou o seu economista, ou o seu amigo, que é gestor, enfim, alguém precisa, junto com você, definir qual é o seu cenário
para a trajetória da Selic CDI. Isso aqui é que a gente vai comparar com o mercado para aí sim ter um parâmetro de decisão, né, do que está melhor. O pré-fixado, o percentual do CDI. Quem me acompanha semanalmente, com aquela minha planilha de curvas, eu faço isso toda sexta-feira. Convido vocês aí a semanalmente estar lá comigo. Lá eu faço a conta de sexta a sexta de quanto que o mercado está definindo para a trajetória do Selic CDI no período. Outra coisa que a gente tem que projetar também é o cenário, nosso cenário, a nossa projeção para o que vai ser a inflação. Aqui bastou eu estou considerando em termos anuais já, quanto que ela vai variar em 2021 inteiro, 2022, lembrando que a variação dela é mensal. Eu também tenho uma planilha que faz essa projeção aqui, baseado numa escolha, num cenário, ela constrói o VNA futuro. Então eu tenho as duas planilhas lá no site, uma que calcula, né, o DI futuro, verifica a trajetória, e uma que constrói, baseado na sua expectativa de inflação, quanto que o VNA IPCA futuro vai estar, né? Quanto que ele vai contribuir na rentabilidade do Tesouro IPCA, por exemplo, que é um ativo que usa o VNA como uma parte de inflação dele. Então, esse passo aqui na avaliação tem que ser feito. Então, eu tenho que construir um cenário para a Selic CDI, né, para a trajetória da Selic meta e um cenário de inflação. Então, o que eu acabei de explicar aqui no ponto 3, eu preciso construir esse cenário de inflação que é baseado nas reuniões do cupom. Então, vale também, o site do Banco Central traz lá alguns artigos interessantes sobre o cupom, né, sobre a atuação dele ao fazer política monetária, ao definir a Selic meta, que é a nossa referência de taxa. E outra coisa que eu também acabei de falar é sobre a construção do cenário IPCA. Por isso que é muito importante vocês entenderem o que é o DI, entenderem o que é o cupom, entenderem o que é o VNA, entender o que é o IPCA, né, que é esse índice de preço divulgado pelo IBGE, né, calculado pelo IBGE e divulgado. São coisas que são primordiais para quem quer investir em renda fixa, quem quer fazer avaliação de renda fixa. Certamente em algum momento a gente pode evoluir e fazer artigos sobre isso também. Beleza. Baseado naqueles números de projeção e no que o mercado negociou, eu apresento agora um conjunto de números que vão ser comparáveis. Todas essas taxas aqui são em termos anuais, tá? Taxa ano. Porque é a mesma base que o mercado negocia. Quando você compra lá um tesouro direto a 6%, aquele 6% é uma taxa ao ano. Se você ficar 6 meses com papel e a taxa permanecer 6 ao longo de todo esse período, você vai receber metade de 6 em termos de juros compostos. Dá um pouco menos que 3, né? Vamos dizer aí 2,95 mais ou menos. Enfim, todas essas taxas são anuais. Então, esse quadro de símbolo, que eu marquei com 5 aqui, ele traz os números para o CDI naquele vencimento, ou no vencimento analisado, em termos anuais, para os juros nominais, CDI pré são juros nominais, que é o 5,1. Então, aqui, baseado naquela trajetória do Selic CDI, ele me projeta, de acordo com aquela trajetória, quanto que em termos anuais, o meu cenário coloca para aquele vencimento específico a taxa do pré-fixado, por exemplo. Outra coisa que o cenário ele é construído através dos números de inflação e a trajetória de Selic são os juros reais. Só que esse juro real aqui é um juro calculado, que eu chamo aqui de juro implícito.
Por quê? Esse número aqui é baseado na trajetória do Selic CDI e esse 5,3 que eu já divulguei, ele é baseado na projeção do IPCA que você estabeleceu, que em termos anuais deu 5,44, com 5,21. Nesse caso específico, deu até um juros reais negativo. Aqui é uma continha simples. É 5,21, fator de 5,21 por 5,44, que é o juro real. Quem não entende muito bem isso, no artigo de o que é inflação implícita explica bem. Então, esse número aqui é o número de resultado dessas duas projeções que eu construí. E vai ser um parâmetro que a gente vai comparar mais à frente. Aquela trajetória aqui, esse 5,21 é resultado dessa trajetória aqui do Selic Meta. O CDI saindo de 2,65 para 5,90, uma alta de 325 pontos no período. No período analisado, até o vencimento desse CDB que a gente está tomando como exemplo. Então, esses 3,25 aqui fazem com que, em termos anuais, o CDI do período até o vencimento dê 5,21. A parte de baixo é o que o mercado negociou. Então, o mercado negociou os juros nominais, o pré-nominal para aquele vencimento, considerando a curva de juros de títulos públicos, 6,91. O IPCA+, que são os juros reais, a curva, o mercado negociou para aquele vencimento, taxa de 2,09 em termos anuais. E o mercado, então, fazendo a conta do que é o nominal com o juro real, tem como também chegar ao que o mercado está esperando para a inflação do período, que aqui no caso é o IPCA implícito. Está implícito nos negócios de juros nominais pré-fixado com juros reais, que é o IPCA+. Então, ele retoma aqui uma conta de fator desse número dividido por esse número, 4,72. E o mercado, uma das prováveis trajetórias da Selic Meta que o mercado colocou para o período é ele saindo de 2,65 e indo a 9,40. Essa é uma simulação que é dada, que não é difícil de se retirar do mercado. O mercado, para esse vencimento, considerou uma alta bem superior do que a nossa projeção, perceba. Isso aí mais à frente, eu vou mostrar como é que a gente compara esses números. Mais embaixo são outros números de spreads, eu já até mostrei esse 1,94 lá na primeira tela, e nada mais é o quanto que o meu cenário, esse CDI aqui que eu coloco, esses juros aqui que eu coloco, ele está abaixo, do pré-fixado que foi ofertado, quanto que esse 1,94, que é o que o mercado estabeleceu, é o spread de 8,85 para 6,91. Aqui em termos percentuais, que é esse spread sobre as curvas, de cenário, projeção e mercado. Aqui é a mesma coisa em termos de taxas reais, é quanto esse 2,09 aqui, esse 3,97 está acima desse 2,09, 1,88. Aqui é, no caso, menos 0,22 sobre 3,97 sobre o 0,22 que a gente achou implícito aqui da conta da nossa projeção de inflação com os juros nominais. Isso aqui são mais números que a gente compara. Aqui eu também tenho a comparação do que é o meu cenário de inflação está colocado, que o mercado negociou implicitamente. Aqui a comparação dos juros reais e aqui a comparação dos juros nominais. 5,21 com 6,91. Aqui está em spread, aqui está em número dos cenários. Aqui embaixo é outro número importante, esse 8 aqui, que é quanto que o mercado colocou, 6,91 para aquele vencimento em termos anuais de taxa, considerando títulos públicos, tá? E o que seria se eu somasse o meu cenário de inflação com a taxa de juros reais que o mercado colocou lá, 2,09. Essa conta de 7,64 aqui seria a minha inflação que eu projetei, que seria
5,44 mais 2,09. Isso aí em fator, daria 7,64. São números que vão ser úteis mais à frente. Aqui mais uma gama de números importantes, na verdade só uma reorganização, um rearranjo, que eu pego cada indexador e vou discorrer algumas coisas sobre eles. Então, olhando só o indexador de pré-fixado, ele foi ofertado a 8,85, taxa do CDB. O mercado TPF ofereceu a 6,91, o spread aqui novamente de 1,94. O meu cenário para o CDI do período é 5,21, que dá um prêmio de 1,71. Se eu somar prêmio que o mercado está dando, mais um pouquinho de prêmio que o meu cenário está dando, deu um prêmio aqui de 3,64. Na verdade, se eu aplicar direto, é o que está dando em relação ao CDI a taxa seca, que seria o prêmio que está sobre o mercado mais o prêmio que está sobre o cenário. É um número que vai ser útil para comparação mais à frente. Agora, tomando como parâmetro somente olhando o percentual do CDI, que foi ofertado a 135, o CDI do período, né, que foi negociado lá no mercado futuro, ficou 6,67. Se eu aplicar 135 de 6,67 no período diretamente aqui, eu tenho ganhos em termos de percentual do CDI de 9,91 até o vencimento, esse 135% considerando a taxa de mercado. Se eu considerar a taxa do meu cenário, que é um pouco abaixo, aquele cenário apresentado lá, a trajetória da Selic Meta ela é mais suave, é menor que o que o mercado está colocando. Então, os 135% desses 5,21 dão 7,03. Então, em termos de prêmio, aqui, que aqui seria só a diferença, 1,98. A última aqui, o último caminho, que seria o IPCA+, que foi ofertado a 3,97, o mercado de título público colocou a 2,09, um spread, então, de 1,88, que está acima. A implícita do período, né, o mercado colocou a 4,72, a minha inflação de cenário está acima, 5,44. Então, o prêmio de inflação aqui, 0,72, porque eu estou com uma inflação mais forte que o que está implícito no papel. Então, se isso se revelar verdade, é bom para o ativo, né? Eu acabo tendo, se eu somar os dois prêmios, né, o spread da questão de risco de crédito mais o que eu estou projetando ganhar de inflação, dá 2,59. Se eu condensar esses dados, né, condensar o pré-fixado até o vencimento, o parâmetro está dado, é 8,85 se eu levar até o vencimento. No caso do percentual do CDI, 135%. Se o meu cenário estiver certo, até o vencimento, eu ganharia 7,03, que é 7,35% dos 5,21 que eu estou considerando. Se eu olhar o mercado sob a ótica do IPCA+, que foi ofertado a 3,97, que é a taxa que o CDB me ofertou, e somar isso ao meu cenário de inflação, que é 5,44, eu teria 9,62. Essas taxas que estão aqui em destaque, esse bege aqui, elas estão na mesma base. Aqui eu estou levando em termos nominais esse 135% do CDI do meu cenário. Aqui eu estou pegando a taxa real e somando ao meu cenário de inflação, fazendo a soma dos dois para chegar à mesma base de comparação. Então, em termos nominais, eu ganharia com o IPCA mais 9,62, com o percentual do CDI 7,03 e com o prefixado 8,85. Então, baseado no meu cenário de trajetória de Selic mais inflação, nesse caso específico aqui, aonde eu vou ganhar mais é com o ativo IPCA+. Certo? E é isso aí que é o resultado da avaliação. A comparação de todos esses números, na verdade, está resumido aqui no final, é que vai me permitir tomar
a decisão objetivamente, comparando as minhas projeções para a trajetória de Selic e inflação com o que o mercado negociou naquele dia específico de análise. Então, aqueles posts que eu apresentei, aqueles 3 dias, em cada um eu apresentei um cenário que, de forma, eu fiz isso eu quis, né, foi proposital, construir cenários que levassem a melhor escolha para aquele tipo de indexador. Então, eu vou trazer de volta aqui a análise 01, que eu já divulguei lá, e a gente vai ver por que a escolha nesse dia foi prefixada. Na verdade, o que vai definir a escolha é aqui, ó, é a minha projeção. Então, de antemão, essa minha projeção aqui para a trajetória de Selic, ela está menor do que o mercado colocou. Por isso que, nesse dia, houve o privilégio, né, para o ativo pré-fixado. A inflação ela teve próxima do que o mercado colocou, então ela não teve muita influência na escolha do ativo. A trilha certa é você primeiro comparar o percentual do CDI com o pré-fixado. Se a escolha for por um ativo pré-fixado, aí você tem que comparar também com o ativo IPCA+, que é aí quem vai definir a escolha é a inflação implícita. A gente vai ver isso mais à frente quando o IPCA+ for escolhido. Nesse caso aqui, a decisão vai estar entre pré-fixado e percentual do CDI. Então, nessa tela aqui ele já apresenta alguns números, ó. 7,91 que o mercado negociou contra 5,80 que é a minha projeção. Então, eu tenho aqui uma diferença relevante, certo? Daqueles números que a gente analisou. Aqui, quando eu olho em termos de cada indexador, percebam que eu tenho um prêmio relevante aqui no prefixado em relação aos outros mercados. E o cerne aqui da análise está aqui embaixo. Então, o CDB foi ofertado a 10,07, conforme vocês podem ver aqui na primeira tela, certo? 125%, que é o que ele ofertou em termos percentuais, sobre o meu cenário de Selic, CDI. Meu cenário daria 5,80. 125% disso dá 7,25. E se eu conjugar meu cenário de inflação, que é 3,83, com os 5,33 que ele ofertou, daria 9,33. Então, os três aqui estão em termos nominais. Quando comparados, eu privilegio os 10,07 do pré-fixado. E por quê? Ó, a primeira forma de ver isso está aqui. Eu estou projetando uma trajetória de alta de 4,25. O mercado está projetando uma trajetória de alta naquele dia de 6,75, bem acima. Então, só aqui, e olhando esse prêmio aqui sobre a curva, sobre os juros nominais de 211 pontos, já me dá uma noção de que o pré-fixado está melhor do que o percentual do CDI. Então, uma vez escolhido o percentual, o pré-fixado, a única coisa que eu vou ter que olhar agora e comparar é a inflação implícita com a inflação do cenário, que vai me dar esse número aqui em termos nominais, que é comparável com o pré-fixado. Nesse caso aqui, o melhor ativo pré-fixado, o segundo, o IPCA+, e o pior é o percentual do CDI. Isso aí considerando o meu cenário. O meu cenário tem que estar certo, tá? E o cenário, ele muda, o mercado converge, pode piorar ainda mais esse cenário durante um período. Eu ter até prejuízo com um ativo pré-fixado, por exemplo, essa taxa pode ir além, né? O mercado considerar uma trajetória ainda pior da Selic meta, enfim. Mas olhando em termos comparáveis, a melhor decisão desse retrato, nesse dia, é o pré-fixado, certo? Que é o que está destacado aqui a 10,07. Um segundo post meu, eu já trouxe um cenário em que eu privilegiava o IPCA+, mas mais uma vez proposital.
Nesse dia aqui, as ofertas 8,85, 135% CDI, IPCA mais 3,97. Foi um outro dia, uma outra duration, né, outro prazo de vencimento, enfim, todos eles acima da curva de títulos públicos, né? Então tem um risco de crédito aqui já sendo considerado, já sendo ofertado a quem está investindo. Nesse caso aqui, ó, vocês vão perceber que eu forcei bem a inflação, coloquei uma inflação forte, justamente para privilegiar os ativos indexados IPCA. Mantive aqui o cenário de trajetória e forcei a inflação aqui, certo? Muita gente até me questionou, mas como é que isso pode ser possível? É possível, tá? A inflação pode surpreender com juros baixos. Já ocorreu isso, né, em outros tempos. E acaba que o Banco Central depois teve que correr atrás subindo taxa de juros, né, para compensar essa discrepância entre juros. Na verdade, quando as expectativas subiram muito além do que o fechamento porque na verdade é o seguinte, quando o Banco Central decide fechar, né, reduzir a taxa Selic, é porque ele está com conforto com relação à questão inflacionária, né? Porque a oferta de dinheiro no mercado muito grande, né, com as taxas baixas, geralmente força o preço, né? As pessoas têm mais dinheiro circulando, vão comprar mais e força o preço. Mas enfim, isso é uma discussão macroeconômica. Não vem ao caso aqui. Só estou dizendo que isso pode acontecer e que nesse caso, propositalmente, eu forcei a inflação. Aqui no caso, olhando só o pré com CDI, mais uma vez eu privilegio, porque tem prêmio aqui em relação ao percentual do CDI, porque o meu cenário de Selic, CDI, é menor do que o pré, né, que o mercado está colocando no período. Eu não vou rediscutir, reexplicar isso daqui, eu vou direto ao CR, que no caso aqui eu vou direto nesse quadrinho. Então, meu pré-fixado foi oferecido a 8,85, 135% do meu cenário de CDI, que é 5,21, deu 7,03, mesmo número, lembram lá da outra análise. E no caso da inflação aqui que eu forcei, né, foi ofertado 3,97, só que com um cenário de inflação em termos anuais de 5,44. Então, comparando todo mundo em termos nominais, o IPCA mais tem a maior taxa e deve ser privilegiado nesse caso. Então, porque se esse cenário de inflação seu, que é acima do que a implícita do papel, por isso que é importante a implícita, quer dizer que você vai ganhar mais do que o mercado negociou em termos de inflação. Então, a parte de inflação do papel, se o seu cenário de inflação é maior, você vai privilegiar o ativo indexado ao IPCA em relação ao pré-fixado. Se a sua inflação é menor do que o mercado está colocando naquele período, você vai privilegiar o pré-fixado em relação ao indexado IPCA. Foi mais ou menos o que ocorreu aqui. Ó. Sua inflação de cenário está menor do que o mercado negociou, considerou como implícito. Se você tiver certo, você vai ter que devolver esse 0,79 aqui. O mercado vai convergir para 3,83. Você pagou caro, né? Vamos dizer assim, em relação à inflação implícita. Então, por isso que ela que é o definidor da relação entre pré-fixado e indexado de IPCA. Vamos para a última análise aqui, que é a terceira análise. Nesse caso aqui, eu coloquei aquele cenário de inflação baixo, né, comportado mais com um choque de juros, né? Um Banco Central fazendo uma atuação forte e elevando muito a trajetória da Selic CDI. E vocês vão ver o resultado, que nesse caso vai privilegiar um ativo indexado ao CDI, né, em percentual do CDI. Só nessa tela aqui a gente já consegue enxergar isso, porque aquela trajetória de Selic coloca o CDI a 7,90 e o mercado negociou a 7,28. Já está além, né? O spread aqui já é negativo em relação ao percentual do CDI com o pré-fixado. Se a gente for no quadro resumo, onde está tudo em nominal, ó, a oferta foi 8,21, conforme vocês viram aqui. Tem um spread em cima da curva de título público, certo? O percentual do CDI foi
115 e o real 2,98. 115% de 7,90, que é o seu cenário de CDI, faz com que em termos nominais seja 9,09, né, o ativo em percentual do CDI. Então, nesse caso aqui, o melhor ativo é o 115% do CDI, porque você está considerando que até o vencimento do papel, a sua trajetória do Selic CDI é maior do que o mercado ofertou. O mercado considerou uma alta de 2,65 a 10,05, 7,40. A trajetória do seu cenário foi um pouco mais, mas se você for olhar em termos de comparar isso com. Eu não tenho aqui o mercado colocou reunião a reunião, mas se você for ver, aqui está bem mais forte do que o mercado colocou nesse período. As altas foram bem na sequência e em magnitude maior do que o mercado colocou. Enfim, então eu tenho 3 posts, né, 3 análises, né, vou voltar aqui, cada uma privilegiando um cenário, né, um indexador. A tomada de decisão, ela sempre vai dizer respeito ao que você coloca de cenário e compara com o mercado. Então tem como adquirir, escolher um caminho na renda fixa, sem fazer avaliação, sem projetar cenário, sem... Cara, não tem como. Eu sou gestor de renda fixa, eu faço isso diariamente. E é assim como os grandes gestores fazem gestão de ativo de renda fixa. Eles constroem projeções para a trajetória da Selic, para a inflação e compara com o que o mercado negociou. E o mercado muda diariamente, certo? Tenho certeza que isso vai ser muito útil, vai quebrar vários paradigmas deles. Um é muito comum, em que fala-se que a renda fixa, né, que ativo pré-fixado só vale a pena quando a expectativa para a trajetória do CDI é de queda, e na verdade não é. Essa primeira análise aqui já traz, quebrando esse paradigma, é um cenário de alta, mas o pré-fixado foi privilegiado simplesmente porque o meu cenário de alta é menor do que o cenário que o mercado está colocando. E é isso que define. Então, se a expectativa é de trajetória de alta do Selic CDI, mas ao meu cenário projeta altas menores, o pré-fixado é melhor do que o percentual do CDI. Isso vale para também cenário de queda. Se o mercado está colocando um cenário de queda menor do que o seu cenário de queda, também vale a pena o prefixado. Então, independente da direção das expectativas, se a expectativa de alta ou de queda, o que vai definir a comparação do seu cenário para a trajetória com o mercado está colocando. E isso eu faço semanalmente lá e tenho colocado o cenário Focus, tenho colocado o cenário em que a atuação do Banco Central é muito dura, outra mais leve em relação ao que o mercado coloca, até para vocês se habituarem com que esse é o jeito certo de avaliar a renda fixa. Certo? Eu fico por aqui. Comentem, compartilhem, divulguem, interajam comigo, até para eu poder cada vez mais divulgar artigos, posts, enfim, de forma que eu venha contribuir aí com o aprendizado de vocês. Forte abraço a todos